Tem algo que é muito mais do que entender as palavras, mas é sentir o Espírito de algo que está sendo adorado na presença do Senhor, é algo que está sendo expresso diante dEle. E isso já faz parte da ministração, mas eu quero que você experimente um pouquinho, porque eu cheguei numa outra nação sem falar quase nada. Eu falava quase nada de inglês. E o que eu achava que eu sabia, quando eu fui colocado no contexto, era muito menos do que eu achava. E tem ainda hoje muitos cultos que eu participo, que às vezes eu não sei nenhuma das línguas do que é cantado, porque são 11 línguas no país. Mas não tem nenhum culto que eu não adoro, que eu não entro na presença. E há uma música que ela tem apenas 4 ou 5 palavras, e ela diz: digno é o seu nome, e o Senhor merece toda adoração. Mas ela não fala em português, ela fala em inglês. E nós vamos adorar com essa canção, porque eu quero que você chegue no ponto de receber o mínimo de palavra e o máximo do Espírito. Que você chegue num ponto de receber o mínimo das palavras e o máximo do Espírito. No seu espírito. Pega a sua mão e sinta. You deserve the praise. Worthy is your name. Pegue a sua mão. Worthy is your name. Feche os seus olhos. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Digno é o seu nome, Senhor Jesus. O Senhor merece adoração. Aplauda o nome do Senhor. Pode se assentar.
Aleluia. Você já sabe a canção que eu vou pedir no final. Eu vou falar mais ou menos uns 25, 30 minutos. Vocês já podem vir. E nós vamos encerrar com Worthy is Your Name. Aleluia. Quem está sendo tocado já pelo Senhor? Já está valendo? Está valendo a pena? A palavra de hoje eu quero trazer algo para você bem rapidamente. Eu vou entrar já no meu tema. Eu quero falar sobre olhos e corações totalmente abertos. Olhos e corações abertos e sensíveis ao agir de Deus. Mas quando eu falo de olhos e corações abertos para o mover de Deus, não é algo natural para nós na nossa carne. De maneira natural, eu e você rejeitamos o que é espiritual, porque nós ainda vivemos em um corpo que tem muito compromisso com o que está diante dos olhos, e o que é espiritual, de onde tudo é gerado, é invisível. E nós nos movemos muito ainda pelo que é visível. Nós nos movemos por aquilo que a gente pode tocar. Agora, imagine se você coloca nessa equação um dia difícil. Se você coloca um problema, se você coloca quando você não tem os recursos que você precisa, se você coloca nessa equação onde a sua carne está tentando sempre dominar, você acrescenta algumas coisas como: tem mais mês no final do salário do que você gostaria. Você tem um salário que está aguentando 20 dias e o mês tem 30. E isso vai trazendo mais perturbação. E aí você acrescenta que você tem um parente que faleceu, um primo chegado que morreu. E você acrescenta que você não está conseguindo folga no trabalho para descansar. Você está colocando tudo isso? Eu quero te perguntar, está ficando pesado ou não? Responda, por favor. Está ficando pesado ou não? Imagine essa situação. Trabalho excessivo, muito trabalho batendo na sua porta, desejo de descansar, notícia de falecimento na família, de gente chegada, e a obra de Deus precisando ser feita. Está complicado ou não? Sim ou não? Sim. Abra comigo em Marcos 6. Marcos 6, 45 a 56. Aleluia. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu para um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco, logo se desembarcaram. O povo reconheceu Jesus, eles corriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam que pusesse
que pudessem pelo menos tocar nas bordas do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aleluia! Meus amados, eu quero te colocar no contexto do que estava vendo aqui da vida de Jesus. Lembra que eu te falei quando o trabalho está apertando, quando você recebe notícias ruins, quando morre alguém ligado da família? Esse era o contexto de Jesus. Se você ler alguns versículos anteriores, você vê que Jesus estava trabalhando muito, ele estava passando em diversas cidades e ele recebeu uma notícia do falecimento, do assassinato do seu primo João Batista, alguém ligado a ele, 6 meses mais velho do que ele, alguém que cresceu e recebia afrontas por viver uma vida diferente, comprometida com o céu, assim como Jesus. E Jesus não pode dedicar um tempo para ele, para cuidar dos assuntos da família, porque ele está envolvido em seu ministério, e há uma série de coisas que ele está fazendo no reino de Deus, e ele agora comprometido com essas coisas, ele sente a pressão de chorar o seu luto, e ele fala, é tempo de descansar, é tempo de tirar um tempo para acalmar, e ele diz para os seus discípulos, vamos acalmar. Mas sabe o que acontece? Quando ele entra no barco, ele vai com os discípulos com a intenção de gastar tempo sozinho na presença do Pai. Quando ele desembarca, há uma multidão precisando da ação do céu na vida deles. E ele era o canal. Sabe o que Jesus faz? Jesus interrompe a intenção de um descanso para servir pessoas que precisavam da ação do céu sobre eles. Nós brasileiros somos pessoas muito trabalhadoras. O mundo nos conhece por isso. Tenha certeza disso. Todo mundo que eu conheço fora do Brasil, ele fala sobre o brasileiro. Ele fala com a boca cheia. É um povo que ama trabalhar. Essa é uma boa identidade. Diga aleluia. Porque isso é uma boa característica nossa. Mas porque nós gostamos muito de trabalhar, nós transformamos também nossas horas de lazer quase que em ídolos. Nós jogamos elas com um valor tão grande que nós transformamos tempo de lazer em algo mais importante do que o trabalho que nós temos que terminar. E é muito comum para nós brasileiros viajarmos sem termos pagado algumas contas. É muito comum para nós viajarmos sem termos terminado tarefas. Sabe o que isso faz com o nosso descanso? Isso rouba o nosso descanso. Porque você vai para uma viagem e você fica lembrando das coisas que você não concluiu, e o que não é concluído vai com você. Mas com um problema, não há como você concluir, porque você está no descanso. Porém, essa mentalidade que às vezes valoriza tanto o descanso, que às vezes joga o descanso no nível de algo que você tanto quer, porque você fica exausto no trabalho, transforma o descanso em um ídolo, transforma em algo que você não pode interromper, e às vezes as pessoas ao seu redor precisam que você sacrifique um pouco para levantá-las, porque elas estão em situações piores do que você. Você está entendendo isso? Ninguém aqui está falando em não ter descanso. Eu estou saindo 2 meses e meio fora da minha casa. Eu estou descansando e pesando meu pastor. Então acho que eu vou ficar mais um mês. Vai trazer mais quanto? Ó, se você vai receber o pastor Eliseu, eu queria que você soubesse uma coisa. Eu não vou sozinho. Semana passada veio meu cunhado, minha cunhada e minha sobrinha para me visitar na casa que eu estou visitando. Aí eu trouxe o Jeffrey agora para ficar comigo na casa que eu estou visitando. Se mais alguém aí quiser, depois me dá o seu nome, a gente tem a casa para chegar. Vou te dar um endereço aqui na tela. Só que na verdade, pastor Edson tem um coração de hospitalidade fantástico, a exemplo do Senhor. Pode aplaudir o pastor, porque isso é verdade. O único defeito é que a pastora cozinha tão bem que eu ganhei os quilos que eu tinha perdido na África. É difícil isso. Mas, voltando à questão que nós estamos trabalhando aqui, você às vezes vai precisar sacrificar daquilo que é seu,
daquilo que você tem autoestima como descanso, para que alguém seja servido. Mas, por favor, torne-se alguém que percebe a presença de Deus. Irmãos, é tão triste quando você chega no ambiente, você sente que tem presença de Deus tocando, e você vê algumas pessoas desligadas do que está acontecendo. É como se ele pegasse, pastor, um botão e ele apertasse, e aquilo, pastor Antônio, ele não gera conexão. Está todo mundo conectando, está todo mundo no Wi-Fi celestial, e ele não tem a senha. Põe o QR Code na frente desse cara e fala: aponta aqui. Pega a senha espiritual. Acessa o que nós estamos acessando. Tem hora que nós precisamos acordar uns aos outros e dizer: tem algo espiritual diante de nós. E isso não era diferente com esses discípulos. Porque o texto diz que eles não haviam entendido o quê? Você consegue lembrar o que está aí nos versos? Eles não estavam ainda entendendo o espiritual, que foi um evento que aconteceu pouco antes. O que era? A multiplicação dos pães. E por que Jesus vem falando disso com esses discípulos? Vocês não estão entendendo a multiplicação dos pães. Vocês ainda não estão entendendo a atmosfera espiritual. Vai comigo um pouquinho para frente. Eu preciso chegar nesse texto com você. Marcos 8, de 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21 diz: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e não tenham cuidado, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então eles discutiram entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês não têm olhos, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando parti os pães, os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Meus amados, por que Jesus está batendo nessa tecla de que os discípulos não entendiam? Eu quero pedir perdão porque eu vou dar uma ida no original das palavras aqui, no grego. E essa palavra, ela trata de 2 tipos de pães que os discípulos citam. E quando está aqui no verso, mais ou menos no verso 17, eles falam que eles tinham um pão dentro do barco. Vamos pôr isso aqui no contexto? Um pouquinho acima, está se falando da segunda multiplicação dos pães, onde Jesus pergunta quantos pães eles tinham, e eles trazem pães, eles trazem 7 pães para Jesus. Jesus os parte e diz que ele recolhe quantos pedaços de pães dentro de cestos? Quantos cestos? Não, na primeira foi 12, na segunda, 7. O segredo está aqui nesse texto. Porque quando se fala de pedaços de pães, a palavra usada no grego é klasma. Fala klasma. Então, aqueles que são batistas tradicional, que não falavam em língua, estão falando agora. Fala klasma. Estou brincando, meus irmãos. Quero dizer para você que não é pentecostal e tem assistido nessa conferência e nos abençoado tanto. A sua postura, falava disso com o Jeffrey, é algo que mostra um caráter de amor e de graça tão grande. É muito honroso pensar diferente, manter-se no mesmo lugar e honrar quem está fazendo. Eu quero dizer para vocês, se todo mundo aqui fosse pentecostal, eu não tinha tanta alegria quanto eu tenho de ver pentecostais e tradicionais juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom. Mas aqui,
Quando você olha para isso, quando a Bíblia usa pedaços de pães, é uma palavra, é clasma. Então recolhia-se um monte de clasma, de pedaço de pão. Mas quando fala que os discípulos tinham guardado dentro do barco, pouco tempo antes de ter dado pão para Jesus repartir, e falado que não tinha mais, a Bíblia fala que eles tinham artos, um pão inteiro. Esses discípulos estavam com Jesus, já haviam vivido a primeira multiplicação, Jesus já havia multiplicado os pães, agora ele está diante da multidão, falta comida, ele convida para dar pão, eles pegam 7 e entregam, e escondem o 8º, dentro do barco. Quando Jesus os chama e fala que eles deveriam cuidar para não entrar nas opiniões da lei, das questões dos fariseus, para que eles não fossem inflacionados por esse fermento que é a legalidade. Eles então começam a pensar que ele está falando sobre sustento, que ele está falando de pão natural, porque a mente deles era uma mente que estava tentando se preservar. Era a mente que falava, eu vou abençoar, eu vou dar até 7 pães para a multiplicação que o Senhor quiser fazer. Mas o meu 8º, ele fica comigo. Sabe o que é isso? Isso é a mente de alguém que não entendeu o reino de Deus. Porque no reino de Deus, quanto mais você abençoa, quanto mais você abre o seu coração, quanto mais você se doa, mais o Senhor levanta para você. Mais o Senhor multiplica na sua vida. Meus amados, se eles entregam esse 8º pão, ao invés de recolher 7 cestos, tinha recolhido 12 como da primeira. Tinha recolhido muito mais de sobras. Porque o pão que é visitado pela presença do Senhor e é partido em favor de outros, ele se multiplica. Se eu retenho tudo que eu tinha em Uberlândia, para viver uma vida confortável, talvez eu vivesse algo bom, mas chegaria no final da minha existência sem ter cumprido um propósito. Quando eu queimo o que eu tenho, quando eu pego casa e queimo, quando eu pego carros e vendo e queimo e uso isso em função do reino, quando eu pego tudo que eu tenho para abençoar aquilo que eu acredito e coloco diante do Senhor como pão para ser multiplicado, sabe o que acontece? Deus começa a mover gente de outras terras como Jeffrey, para acreditar no que nós estamos fazendo. Deus começa a mover gente de outras terras como Ryan, que é um fazendeiro na África do Sul, que já começou a nos abençoar com esterco, para a gente pôr na horta, já tirando do que é dele. Ele foi lá no que ele tem e falou, enche quantas baques, quantas caminhonetes você quiser, enche aqui e leva. É gente que não nos conhecia, mas que começa a ver o pão sendo partido, dando graça na presença de Deus, e o coração começa a se mover. E aí os cestos que o Senhor fala nesse texto, daquilo que é multiplicado pela presença dEle, começam a aparecer nas nossas vidas. Hoje foi algo que aconteceu saindo de casa. Eu recebi uma mensagem da família que a gente tem a célula na casa deles. Alguém entrou na casa deles e roubou os 2 celulares das filhas, das 2 filhas, de cada, e o laptop que a família tem, o único. E ela falou, eu suspeito de algum dos vizinhos. E eu fiz uma promessa que eu oraria por eles. Eu falei, eu e o Jeff vamos orar, porque o Jeff os conhece, já comeu com eles. E nós estávamos no... Eu falei, Jeffrey, nós temos que cumprir a palavra que eu liberei. Nós precisamos orar por eles. Eu estou dirigindo, ele brincou, você por favor não feche os olhos. E ele então orou, mas teve algo na oração do Jeffrey que mexeu com o meu coração. Quando ele falou, Deus, dê consciência para eles, que o Senhor os plantou naquela vizinhança e de que um simples computador e 2 celulares
são muito menos importantes do que eles terem paz com seus vizinhos, para que o evangelho possa chegar no coração deles. Sabe o que é isso? Quando alguém abre os olhos e vê coisas como essa, é quando você entende que pão precisa ir para a presença do Senhor. Que eu e você precisamos olhar o que Deus está fazendo. Onde que Deus está movendo na minha vida? Aonde que está o movimento do Senhor? Quando eu faço esse gesto aqui, é meio que chamando já os irmãos do louvor, eles vão entender. Vocês não estão vendo. Nós vamos tentar colocar no horário, porque a gente ficou um pouquinho atrasado. Eu vou honrar o cronograma, meu pastor me liberou. Mas eu quero que você preste atenção. Deus deixou você ter pão no seu embornal. Você tem recurso de você e com você. Não pense que eu estou já pedindo oferta. Fique tranquilo, até o final a gente vai pedir. Não se engane, isso é uma das funções da conferência. Mas não é sobre a oferta que eu estou falando. É sobre você mesmo no ministério que você está envolvido. Porque não adianta nada se você tirar, talvez, do seu salário e começar a mandar para a África do Sul. E se tornar um crente que não participa da vida da sua igreja. Sabe o que isso vale? Isso vale nada. Mas de repente você está tirando uma parte pequena do seu salário. Mas você é alguém que se envolveu na vida da sua igreja. E o fluir de Deus, ele corre por você. Eu tenho convicção que esse recurso chega lá muito mais abençoado. Se você quiser mandar metade do seu salário sem estar presente na sua igreja, eu te confesso que eu vou receber. E vou usar. Mas eu não sei se Deus vai receber com uma oferta de aroma suave para Ele. Porque eu sou falho e eu não consigo distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Eu vou ver quantidade. Mas nós não estamos aqui para servir algo que o pastor Eliseu gosta ou ele pode ver ou não. Nós estamos aqui para honrar juntos o nome do Senhor. Essa música fala é disso. Digno é o teu nome, Senhor. O Senhor é digno de ser adorado. Worthy is your name, Jesus. O Senhor é digno de ser adorado. Você pode dizer isso? Diga então, o Senhor é digno de ser adorado. Aleluia. Meus amados, eu quero partir já aqui concluindo. Aleluia. Os discípulos não compreenderam e nem perceberam. Eles não haviam compreendido ou percebido até aquele momento. Tem algo que me intriga nessa passagem. Porque Jesus, quando Ele deseja ficar sozinho, Ele manda primeiro os discípulos, Ele fala, vai. A tradução em inglês é um pouco mais enfática do que em português, porque ela fala que Ele forçou a multidão a ir embora, e Ele se viu sozinho, e Ele aí foi para a presença de Deus. Jesus estava numa crise pessoal, de um ente querido que morreu. Isso não é bom para ninguém. Alguém que você ama que parte. Nós sofremos perda do pastor Daniel, perda do seu pai. A gente sente a dor. E Jesus sentiu a dor do primo, que ele brincava com ele, 6 meses mais velho, tinha ministério. Com certeza haviam conversas ministeriais, havia assunto do céu que ele só partilhava com João Batista. E era batista, né, irmão? E aí de repente, esse João Batista parte. Ele continua servindo, ele retém o tempo de descanso, ele vai para a presença do Senhor em serviço, honra as pessoas, mas dá um momento que ele olha para todo mundo, ele olha para os discípulos e fala, beleza, pega o barco e anda. Pega a multidão e fala, já servi vocês, tchau. E aí ele vai sozinho para a presença do Pai.
há momentos na nossa história, e isso tem que ser constante, que eu e você não precisamos de mais ninguém, nós precisamos da presença do Pai. Nós precisamos nos resolver na presença do Pai, chegar as nossas emoções no lugar certo, na presença do Pai. E na presença do Pai nós vamos ser movidos a uma nova atmosfera, a um novo tempo. E ali na presença do Pai, a palavra diz que era alta madrugada, os discípulos lutando contra o vento no mar da Galileia. E a palavra diz que Jesus viu a luta dos seus discípulos. Meu amado, não é possível de madrugada alguém ver com olhos naturais ninguém lutando no meio do mar. A água com as ondas não deixa. A distância, a escuridão da madrugada não deixa. Mas por que a palavra está dizendo que Jesus via os discípulos lutando contra o vento e as ondas? E aqui está falando, quem vem para a presença do Pai ganha olhos espirituais e vê o que outros não veem. E ele se dispõe ao que outros não se dispõem. É esse tipo de gente que Deus está trazendo aqui nesses dias na conferência. Gente que quer subir para o monte. Gente que quer subir para a presença do Senhor para ganhar novos olhos, para ser usado pelo Senhor. Se você é um desses, fica de pé e adora o Senhor. Entra no Espírito do Senhor, porque digno é o seu nome. Eu quero te pedir para olhar para dentro da sua vida agora, para uma questão específica. Eu quero que você levante dentro do seu barco agora aquele pano que está escondendo um pão ressequido. Aquele pão que é uma reserva que você tem de fazer a vontade do Senhor, e você mantém escondido e dizendo: Deus, toca em tudo, mas não aqui. Entra na presença do Pai e diz: Deus, tira esse pão ressequido, quebre-o em pedaços, faz ele um instrumento de multiplicação na tua glória. Mas toda a reserva que eu tenho, eu ponho por terra agora. Eu ponho por terra agora. E eu declaro, eu creio que o Senhor vai multiplicar na minha vida. Eu creio que o Senhor vai transformar. Eu creio que o Senhor vai usar. E eu libero essa palavra sobre a minha vida. You
Seu Deus. You deserve praise. Worthy is your name. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nesse momento, quando eu oro e abençoo o Davi é de outro ministério, mas quando nos conhecemos, o coração se ligou. E, ó Pai, é sobre isso que eu oro, ó Pai. Eu oro sobre, nessa conferência, como o pastor Cássio falou, Pai, que seja um tempo onde a unidade é marcada no céu e liberada sobre nós na terra. Eu oro sobre o meu irmão e declaro graça sobre ele, bênção sobre sua vida, e declaro sobre cada um de nós aqui que hoje é tempo de encontrar o descanso na presença do Pai e de colocar diante dele aquilo que nós guardávamos como uma reserva, e dizendo para Deus: eu estou aberto ao que o Senhor fará nesses dias comigo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.